Eu não fiquei livre das dívidas quando comecei a ganhar mais. Eu fiquei livre das dívidas quando aprendi a pensar diferente. E talvez esse seja o erro que te prende até hoje, achar que o problema é o dinheiro que entra, quando na verdade é o que o dinheiro faz com você depois que entra. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que estava no buraco. Era uma terça-feira qualquer e o aplicativo do banco me mostrava um saldo negativo. Eu tinha um emprego fixo, trabalhava todo dia, mas a sensação era de correr numa esteira. Quanto mais eu tentava, mais parecia que o dinheiro escorria pelos dedos. Cartão estourado. Empréstimo para pagar outro empréstimo. E aquele pensamento que muita gente já teve. Se eu ganhasse um pouco mais, tudo se resolveria. Só que não se resolveu. Mesmo quando entrou um extra, mesmo quando consegui um aumento, o dinheiro sumiu do mesmo jeito. Foi aí que eu percebi. O problema não era o salário, era o ciclo. Um ciclo invisível, emocional, que me fazia repetir os mesmos erros, acreditando que era azar ou falta de oportunidade. Um dia, um amigo me disse algo que nunca esqueci. Você está tentando resolver um problema de mentalidade com dinheiro. Na hora, eu não entendi. Mas depois fez todo sentido, porque o que me faltava não era renda, era consciência. Eu gastava para aliviar a dor, para me sentir no controle, quando na verdade cada compra era uma fuga. E o pior, eu me enganava dizendo que merecia aquilo, porque tinha trabalhado demais. O dinheiro para mim não era ferramenta, era anestesia. E foi só quando eu comecei a enxergar isso que o jogo virou. O primeiro passo foi doloroso, abrir todas as dívidas, sem desviar o olhar, sem enrolar. Eu sentei com papel e caneta e anotei cada uma. Cartão, empréstimo, carnê, pendência, tudo. Era um número que dava vergonha de olhar. Mas ali, pela primeira vez, eu parei de fugir. Porque enquanto você evita o número te controla. Quando você encara o número, o controle começa a voltar para suas mãos. Foi ali que nasceu a primeira semente da liberdade. Consciência. Eu não ganhei mais. Eu reorganizei o que eu já tinha. Dividi meu dinheiro em 3 partes. Viver, para despesas básicas, sem culpa. Quitar, para atacar as dívidas, mesmo que fosse com pouco. Reconstruir, para criar reserva, ainda que simbólica. No começo parecia impossível. Eu pensava, como vou guardar se falta para pagar? Mas eu entendi algo que mudou tudo. Guardar não é sobre o valor, é sobre o hábito. Eu comecei com R$10 apenas, e essa pequena quantia criou uma nova identidade. Eu deixei de ser o cara endividado e comecei a me ver como alguém que constrói. Nos meses seguintes, nada mágico aconteceu. As dívidas ainda existiam, os boletos ainda chegavam, mas algo dentro de mim mudou. Eu comecei a respeitar o processo, e o dinheiro, aos poucos, começou a respeitar de volta. Eu automatizei tudo o que podia. Débito direto para dívida, transferência automática para reserva. Tirei o emocional da jogada, e isso foi libertador, porque o que mais atrapalha quem quer sair do buraco é o emocional. A culpa, a ansiedade, a pressa. Um mês depois do outro, eu comecei a ver pequenas vitórias, uma fatura quitada, um limite voltando, um respiro a mais no fim do mês. E foi aí que entendi. Liberdade não é um valor na conta. Liberdade é uma sensação. E ela começa quando você para de correr atrás do dinheiro e começa a caminhar ao lado dele. Se até aqui essa história está fazendo sentido para você, deixa o like e comenta consciência financeira. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. Quando eu comecei a quitar minhas dívidas, eu percebi uma coisa curiosa. O que doía não era dever. Era a vergonha. Vergonha de mim mesmo. Vergonha de ter acreditado que dinheiro resolvia tudo. Mas o que eu não sabia era que, por trás de cada erro financeiro, existe uma lição emocional. Eu não me endividei por burrice.
Eu me endividei por tentar preencher um vazio com consumo, status e pressa. Quando eu comecei a reconstruir, entendi que o verdadeiro pagamento que eu devia fazer não era para o banco, era para mim. Era devolver a mim mesmo o respeito que o descontrole tinha levado. E isso muda tudo. Porque quando você volta a confiar em si, o dinheiro volta a confiar em você também. Eu parei de pensar em dinheiro como um fim e comecei a enxergar como um meio. Um meio para construir tempo, liberdade e escolha. E para isso, eu precisei desapegar da ideia de ficar rico rápido. A pressa é o disfarce do medo. Quem tem pressa de sair do buraco acaba cavando outro. Eu entendi que a consistência paga mais dividendos do que qualquer investimento da moda. E aos poucos, algo começou a acontecer. A ansiedade foi sumindo. O desespero virou método. O caos virou clareza. O dinheiro parou de ser um inimigo e virou um espelho. Um espelho que reflete o quanto você amadureceu emocionalmente. Depois que quitei tudo, a prioridade mudou. Eu não queria mais ganhar dinheiro. Eu queria que o dinheiro trabalhasse por mim. Comecei pequeno, tesouro direto, fundos imobiliários, aportes mensais. Mas o que realmente cresceu não foi o valor investido, foi o meu comportamento. E é isso que ninguém te conta. O dinheiro cresce quando a sua mentalidade cresce. O investimento mais rentável que eu já fiz foi aprender a dizer não para mim mesmo. Hoje, cada real que eu gasto carrega uma pergunta. Isso me aproxima da liberdade ou me afasta dela? E essa simples pergunta mudou tudo. Eu aprendi que sair do buraco não é sobre dinheiro. É sobre mentalidade. É sobre parar de tentar tapar buracos externos enquanto o interno continua aberto. Porque enquanto o dinheiro tenta compensar o que a consciência não sustenta, você vai continuar voltando para o mesmo lugar. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Não quando você tem 100 mil reais na conta, mas quando você finalmente entende o valor de cada real. Quando o eu de ontem para de mandar no eu de hoje. Quando o medo dá espaço para a clareza. Hoje, eu olho para trás e percebo que o que me tirou das dívidas não foi sorte, foi consciência, paciência e propósito. Porque liberdade financeira não é o destino, é o caminho. É a soma de pequenas escolhas, feitas em silêncio, que te aproximam da vida que você quer viver. Então, se você está endividado, respira. Isso não te define. O que te define é o que você faz a partir de agora. Começa pequeno. Guarda 10 reais. Quita uma fatura. Mas, acima de tudo, muda o jeito que você pensa sobre o dinheiro. Porque quando você muda a mentalidade, o saldo muda junto. Se esse vídeo te trouxe clareza ou motivação para recomeçar, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente fala de dinheiro, mas na verdade fala de vida real. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui. Qual foi o maior aprendizado que o dinheiro já te deu? Porque talvez na sua resposta alguém encontre o começo da própria virada.